Graça e paz, querido, eu quero te trazer aqui uma instrução da palavra de Deus que pode trazer mudanças significativas para a sua vida. Que o Espírito Santo venha te dar entendimento, venha te dar iluminação interior para você compreender as verdades e você possa aplicar em sua vida. Amém? É baseado no texto de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Tem como título a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amados, essa é uma parábola que nos traz essa reflexão tão poderosa em que o Senhor nos compartilha essa história de um rei que no reino dele ele quis ter uma prestação de conta e descobre ali que havia um que lhe devia uma significativa quantia. De fato, foi acumulando a dívida dele e quando o chamou ele não tinha como que pagar e ele, vendo que era uma situação gravíssima, porque o rei deu uma sentença, deu um juízo, dizendo que a mulher dele, que os filhos dele fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Observa bem agora que quando ele ouve o juízo, a sentença, em que vai ser encarcerado as pessoas que ele ama, e terá que ser vendido, ele vai perder tudo que tem, uma falência completa, ele cai de joelho, reverenciando, ele se prostra, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Observa agora que tem algo muito esclarecedor aqui, que pode ajudar a sua vida e de muitas pessoas. O texto nos diz que o Senhor, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Só que antes disso, ele está prostrando-se, reverenciando e dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Quando o rei se move de íntima compaixão, o rei libera-o, perdoa-lhe a dívida toda. Mas ele sai dali com a ideia de que não foi perdoado. Ele não sai daquele local comemorando, alegre, porque uma dívida impagável foi perdoada. Ele não sai desfrutando do perdão da dívida. Ele sai com uma sentença que ele tem na mente. A proposição que uma pessoa tem em sua mente, ou seja, a sentença que ela diz para si mesma, diretamente controla todo o seu comportamento. O comportamento que ele sai dali acontece baseado em um pressuposto equivocado do que lhe foi dado.
Muitos cristãos, muitos irmãos e irmãs estão sofrendo muito por causa que uma das maiores tragédias é um pressuposto teológico equivocado. E a maior bênção é uma teologia boa, ou seja, aquilo que eu penso a respeito de Deus, a crença que eu tenho. O certo é que vivemos de acordo com aquilo que cremos. E você tem que compreender que pensamento é combustível comportamental. E que a proposição que uma pessoa tem em sua mente, a sentença que ela diz a si mesmo, está relacionado diretamente ao controle do seu comportamento. Observe o que eu estou falando a você. Qual é o seu comportamento depois que você conheceu o Rei Jesus e você reconheceu que você tinha uma dívida impagável, que não tinha como você pagar, você teve que receber graça, misericórdia, perdão desse Deus que te criou, e o qual você tinha uma dívida porque você transgrediu os mandamentos, você pecou, estava morto em delitos e pecados, e continuou a sua vida por muito tempo pecando, até que chegou as boas novas, o evangelho, de que o rei te chamou para prestar conta, só que você prostrou-se, reconhecendo ele como Senhor, pediu para ele ter misericórdia de ti, ser generoso contigo, você recebeu a graça e a bênção da salvação. Você recebeu o perdão de toda dívida. Só que muitos filhos de Deus, como este homem, ele sai com a última sentença que é: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Observe essa sentença. Observe essa proposição que está na mente deste homem, que pode estar na sua mente. Tudo te pagarei. Movido de compaixão, solta-o, perdoa. Saindo dali, ele não sai desfrutando do perdão, ele não sai alegre. Ele sai com a última sentença que ele diz a si mesmo: tudo te pagarei. Ele pensa que o rei parcelou a dívida impagável dele. Ele não se apropria do perdão completo. Ele, de alguma forma, teve um pressuposto equivocado. Ele teve um pensamento, um conceito definido errado a respeito de Deus. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Não é o evento em si que muda o sentimento, é a maneira que eu avalio o evento é que define o sentimento que eu tenho. E o sentimento dele foi um sentimento mesquinho, no qual, quando ele recebe o perdão, ainda na sua mente, ele tem uma crença e um pressuposto de que a dívida não foi perdoada, que ela foi parcelada. Por isso que, saindo dali, ele encontra um outro conservo dele e começa a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. E esse devia, em comparação ao que o rei lhe perdoou, uma mixaria. Era uma diferença imensa. A dívida desse conservo era pagável, a dele era impagável. Só que quando uma pessoa tem um pressuposto equivocado teológico, uma das maiores desgraças que pode acontecer na vida de uma pessoa é ter pressupostos teológicos equivocados. Uma das maiores bênçãos que pode acontecer com você é ter uma boa teologia, é aquilo que você pensa a respeito de Deus, é o conceito que você tem a respeito de Deus, do que Ele proporcionou a você. Todos nós recebemos uma graça maravilhosa e deveríamos ser as pessoas que, ao sair, divulgássemos as boas novas do quão grande misericórdia o Senhor teve de nós, que bênção maravilhosa que nós recebemos. Só que muitos ainda não conseguem acreditar na graça, não conseguem vivenciar e desfrutar da verdade de que foi cancelada toda a sua dívida na cruz do Calvário. Ainda tem um pensamento de justiça própria, de que através do seu esforço, da sua performance, daquilo que você faz, Deus vai te abençoar. E a salvação não é baseada naquilo que você faz para o Senhor, é baseado naquilo que o Senhor fez para você. E porque você não consegue absorver essa graça, se apropriar do perdão completo, você tem um conceito de que ainda tem alguma dívida, você ainda
Tem sentenças que você diz a você mesmo que diretamente controlam todo o seu comportamento. O comportamento deste homem foi de enforcar o outro, sufocar o outro. Por que ele estava sufocando? Porque ele não acreditou que recebeu perdão. Ele acreditou que ainda de alguma forma, pelo esforço dele, pelos méritos dele, ele conseguiria fazer alguma coisa, juntaria dinheiro e pagaria a dívida dele. Ele não aceitou a graça. Muitos filhos de Deus não compreendem a graça. Muitos homens são orgulhosos e não acreditam em almoço grátis. E é por isso que nós temos que ministrar a você essas verdades, para que você viva a bênção de ter uma boa teologia, uma boa crença a respeito de Deus. Uma crença errada leva a uma vida errada. Uma crença correta leva a uma vida correta. Por isso que quando nós aconselhamos, queremos colocar sua mente no lugar certo. O ponto crucial no aconselhamento é colocar a mente no lugar certo. Porque pensamento sempre tem conteúdos. É fazer você pensar de acordo com a graça do Senhor Jesus, do que Ele fez por você. Amém? Só que muitas pessoas estão assim. Elas estão acreditando que não foram perdoadas. Que elas começam pela graça e tentam se aperfeiçoar pela lei, pela meritocrácia, pelo o desenvolvimento dela. Ela confunde muitas coisas e tudo que ela faz é baseado em barganhas. É baseado em acreditar que se ela fizer isso, ela vai merecer. Nenhuma bênção é fruto do esforço humano. Toda bênção é fruto do esforço feito na cruz. Salvação é o que o Senhor faz para nós. E Ele perdoou toda a sua dívida. E Ele diz que igualmente quem recebe perdão deve conceder perdão. Quem recebe misericórdia deve dar misericórdia. Quem recebe graça deve distribuir, deixar vazar de si a maravilhosa graça, porque perdoou-lhe toda a dívida. Não parcelou a dívida. Quem acredita que pode se aperfeiçoar pelas obras, não entendeu nada. Nós somos feituras dele para as boas obras. Não fazemos as obras para sermos salvos. Fazemos as obras porque somos salvos. Quando eu estou comemorando o perdão, a alegria do Evangelho que me salvou, do amor de Jesus revelado em Cristo, do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus, eu comemoro esse perdão e eu sou uma pessoa cheia de graça. Eu perdoo porque eu estou transbordando de alegria pelo perdão que me foi concedido. E aí não há mais barganhas. Tem muitas pessoas que, por causa de um pressuposto equivocado, uma crença errada, ela se relaciona com Deus sempre na base de que ela é indigna, que ela ainda está devendo. Se ela deve, então ela sempre está com um sentimento negativo em relação a Deus, sempre está sentindo que é indigno. Oséias vai dizer: eu de mim mesmo perdoarei os seus pecados e não me lembrarei deles. Eu de mim mesmo quer dizer, não havia nenhuma aptidão em nós para recebermos o perdão. É aquilo que Ele fez por nós. Nos relacionamos com o Senhor respaldados naquilo que Ele revelou na pessoa de Jesus, a graça, o presente. Quando Adão peca, o Senhor vai no jardim do Éden dizendo: onde estás? Adão disse: ouvi tua voz, tive medo, me escondi. Jesus revela aqui, esse texto de Gênesis, que ele está querendo relacionamento. Onde está? Saudade, querendo reconciliar. O homem está cheio de culpa. E diz o texto que Adão e Eva fizeram roupas de figueira e se cobriram, de folhas de figueira e se cobriram. Folhas de figueira representa toda a justiça própria, toda a atitude de tentar se cobrir, se justificar diante de Deus, por causa da culpa, da neurose culposa que a pessoa tem. Aí diz o texto que o Senhor ali confronta, vem a sentença, vem a promessa que virá o Cristo, que esmagará a cabeça da serpente, e diz que o Senhor Deus fez roupas de couro, vestiu Adão e Eva, simbolizando que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que roupa de couro tem durabilidade, que a justiça de Deus é o próprio Deus proporcionando a salvação.
Quando fala da armadura de Deus, fala sobre o capacete da salvação. Significa uma mentalidade governada pela graça. A questão toda é que toda doença emocional é baseada, o ponto inicial de toda doença é pensamento errado, é uma crença errada. A qualidade do que está na sua mente determina a qualidade da sua vida. Você precisa passar por essa metanoia, transformai-vos pela renovação da mente, colocar o pensamento no lugar certo. Descobrir que uma grande bênção é uma boa teologia, do qual a maneira que você pensa a respeito de Deus, a maneira que você se apropria da graça maravilhosa e aplica ela em todos os eventos que te acontecem. Amém? Por isso eu estou trazendo essa reflexão para você. Você foi perdoado toda dívida. E se você tiver um bom pressuposto do perdão, da soberania de Deus, você dará uma resposta emocional que vai alegrar o coração de Deus. Qual a resposta emocional que você tem dado diante dos eventos? Não é o evento em si que determina o sentimento. É a maneira que você avalia o evento é que faz com que venha um sentimento ou uma resposta emocional positiva ou negativa. Como você avalia o que te acontece é que determina a sua resposta emocional diante de qualquer crise que você está vivendo. E você possa se apropriar dessa verdade simples. E quando você for se relacionar com este homem que, saindo dali, encontra o conservo e começa a enforcá-lo, o que tem de pessoas enforcando umas às outras, elas não estão transbordando a alegria de que a minha dívida impagável foi perdoada. O escrito da dívida foi cancelado, diz Colossenses 2,14. O escrito da dívida que era baseado nas nossas transgressões, das ordenanças de Deus, dos 10 mandamentos. Ele cancelou o escrito da dívida, ele despojou os principados e potestades, os acusadores. Nenhuma dívida há mais, seu nome não está no Serasa do céu. O sangue de Jesus teve um poder inesgotável de pagar sua dívida, de perdoar seus pecados. E que você deveria estar vivendo um evangelho cheio de alegria pelo que Jesus fez por você. Não tive eu misericórdia de ti, igualmente não deveria ter misericórdia do teu companheiro. Quantas pessoas estão se enforcando com mágoas, ressentimentos, porque têm um pressuposto equivocado a respeito de Deus e do que Deus fez para com ele. Não tem a bênção de uma boa teologia. A maior bênção que pode acontecer na sua vida é uma boa teologia, é a maneira que você pensa a respeito de Deus, é o que você pensa a respeito de Deus, é a proposição que você tem em sua mente, as sentenças que você diz a si mesmo, que controla diretamente o seu comportamento. Era para você ter um comportamento de transbordar o perdão, a alegria, porque você recebeu perdão. Não estou dizendo que não tem pancadas e que tem momentos que são difíceis de perdoar. Eu estou dizendo que muitas vezes a dificuldade de perdoar é porque você não se percebe perdoado. Você tem um pressuposto equivocado, teológico equivocado. Você tem um conceito errado, definido, tido como verdadeiro, sendo que ele é falso. É uma crença errada. Ou por isso que a transformação, a mudança acontece com a renovação da mente. O capacete da salvação significa uma mente governada pela graça, porque o soldado, ele colocava toda a armadura, mas o capacete era colocado por um outro soldado, pelo escudeiro dele. Era ele que pegava o capacete e colocava sobre o soldado, dizendo que salvação, a Bíblia fala capacete da salvação, quer dizer, a graça vem de fora, não foi algo que eu fiz para receber, foi presente, e eu recebi pela fé, e eu confio naquele que colocou sobre a minha mente o capacete da salvação, que nada mais é do que tenha uma mentalidade governada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Sabe que muitas pessoas, porque não têm essa mentalidade governada pela graça, porque ainda têm pressupostos equivocados a respeito de Deus, não têm pressupostos bons a respeito de Deus, elas acabam, quando elas vão louvar, elas louvam tentando manipular Deus. O louvor não é incondicional. Surgiu algumas ideias do tipo, vou louvar a Deus para criar uma atmosfera, para Deus vir até nós. Vamos louvar para trazer a presença de Deus. Não, a presença de Deus já está. É você que está desapercebido e não está desfrutando da graça do Emmanuel, Deus conosco. Deus já está com você constantemente. Deus habita, ama tanto você que vai habitar dentro de você.
E aí alguns conceitos do tipo assim, vou louvar a Deus para Ele me curar. Não, você vai louvar a Deus pelo que Ele é. Você, quando diz que vai louvar a Deus para que Ele te cure, você está tentando manipular Deus. Assim também, o que define uma oferta não é a natureza da oferta em si, mas a atitude do coração. Tem pessoas que quando vão ofertar a Deus, é para Deus dar 10 vezes mais. Deus não aceita isso. Tem pessoas que dizem, tem que dar, né? E Deus também não aceita isso. Tem outros que têm medo de devorador, isso, aquilo. O que define a oferta é a atitude do coração do ofertante. E um ofertante que tem um pressuposto equivocado de Deus, ele vai estar sempre tentando barganhar, tentando fazer para receber, para merecer. Em todas as áreas da vida, se você tiver pressuposto teológico equivocado, isso vai ser uma desgraça na sua vida. Você precisa de uma boa teologia, de um bom entendimento da graça maravilhosa. E aí você vai aplicar isso na sua vida e vai desfrutar. Louvor é incondicional. Eu louvo a Deus porque eu já sou amado e aceito. Eu não louvo a Deus para Ele me proporcionar cura, milagres. Eu louvo porque eu creio que isso Ele é o Pai que cuida de mim. Eu vou à igreja porque eu sou amado e aceito. Eu não vou para a igreja para ser amado e aceito. Eu jejuo, oro, tudo que eu faço é baseado num pressuposto de que o meu Deus é bom, de que o que acontece comigo é porque Deus revelou seu amor na pessoa de Jesus e no que Ele fez por mim, e Ele me perdoou toda a dívida, e eu estou comemorando, cheio de alegria, esse perdão que Ele me concedeu. Eu não estou mais querendo enforcar as pessoas, porque a mágoa, o ressentimento, eles perdem a força quando eu quero ser um representante daquele que me perdoou uma dívida impagável. Quando eu penso o quão grande misericórdia, perdão que o Senhor me concedeu, graça maravilhosa, esse amor de Deus revelado em Cristo me constrange. E aí, porque eu estou comemorando que toda a dívida foi paga, e não essa crença errada de que tudo te pagarei, eu ainda estou devendo, eu ainda estou com uma dívida, como é que eu vou pagar essa dívida? Eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, e aí a pessoa faz tudo para ser perdoado, sendo que ela deveria fazer tudo com o motor de partida dela, o que vai proporcionar força, é saber que já é perdoado, amado e aceito e justificado em Cristo Jesus. Porque a salvação não é o que você faz para o Senhor, é o que Ele fez para você. Ele é o Rei que te chamou, teve íntima compaixão, uma grande compaixão por você, vendo você querendo o perdão dEle, e Ele te solta das cadeias do pecado e perdoa-lhe toda a dívida que você teve através dos seus pecados. Que você possa aplicar essa verdade no seu coração. É algo poderoso e libertador saber que eu já sou amado e aceito. Saber que no Jardim do Éden, quando o Senhor faz roupas de couro e veste Adão e Eva, é o próprio Deus proporcionando aquilo que me cobre diante de Deus, que me livra das neuroses, dos comportamentos negativos, padrão de comportamento negativo, por causa de sentenças que eu falo a mim mesmo. E eu tenho que ter sentenças de acordo com o Evangelho, renovar minha mente com a palavra, acreditar que eu sou aquilo que Ele diz que eu sou em sua palavra, filho amado do Pai Celestial. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Se você tem um pressuposto equivocado, teológico, você vai ficar preocupado em imitar Deus. Eu tenho que imitar Deus. Mas se você entende que o texto diz, sede imitadores de Deus como filhos amados, na identidade de filho amado, você não tem, você não deve, você quer. Você quer imitar o Pai, porque Ele já te concedeu esse relacionamento de paternidade. Perdoou tudo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pacifica sua alma, reflita mais nessa verdade, saiba que diante do Rei você saiu perdoado para encontrar outros e comemorar e proclamar a boa notícia que há perdão para todos, que assim como você também foi perdoado, você perdoa. Amém, queridos? Seja praticante dessa verdade, que você seja alimentado com ela, que você divulgue. Se você gostou, nós estamos postando no canal do YouTube, Presença de Deus, Igreja Presença de Deus, e você possa divulgar, compartilhar, porque tem muitas pessoas aí
que ainda não estão desfrutando da graça maravilhosa, não estão comemorando o perdão tão grande que receberam. Quando eu compreendo esse perdão, quando eu penso de maneira correta a respeito de Deus, eu coloco minha vida como resposta. E tudo que eu faço é porque Ele já sorriu para mim, é porque eu já sou justificado nele, amado por Ele, me tornou filho dele. Eu tenho a própria natureza de Deus hoje habitando em mim. Quão grande amor Deus tem por nós, ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus. A graça é maravilhosa. Conhecer a verdade é libertadora. Viva na graça do Evangelho. O Rei te perdoou. E por isso você vai ter facilidade de perdoar os outros e não achar que você ainda está devendo, que a dívida foi parcelada e você ficar enforcando outros. Quem se percebe perdoado, dá perdão. Assim é o caminho da bênção na sua vida. Um bom conceito, um bom pensamento, a sua cosmovisão. Filosoficamente, isso é cosmovisão, como você enxerga Deus e a vida. Que você possa ter uma cosmovisão bíblica, que você possa ter um pressuposto correto a respeito de Deus, que é o teu Pai. Deus abençoe vocês. Pai, no nome de Jesus, somos gratos pelo que tu fez por nós na cruz. Que essa pessoa venha desfrutar dessa verdade, venha assimilar esse conhecimento que é libertador, que foi perdoada toda a dívida dela, que o sangue de Jesus tem poder inesgotável de perdoar pecados e que ela está livre pelo poder desse sangue. E que ela está comemorando a alegria de ter sido perdoada pelo que ele fez na cruz. E que o relacionamento dela não seja mais de barganha para com Deus, nem preocupado com a sua performance para ser justificado, mas porque foi justificado, dá como resposta uma vida de gratidão, de louvor, de desejo de ser imitador do Pai, santificado e viver em santificação, porque já é filho amado do Pai. Em nome de Jesus, seja livre de tudo aquilo que traz controla o teu comportamento, toda sentença que você diz a si mesmo que não está de acordo com a palavra seja quebrado. Que você tenha uma mentalidade governada pela graça, o capacete da salvação, porque isso vai trazer mudanças significativas, colocando a sua mente no lugar certo. Eu peço ao Pai que a sua mente seja renovada, que a mudança verdadeira acontece pela transformação da mente, renovação da mente, transformai-vos pela renovação da mente, seja livre em nome de Jesus e abençoado. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus, juntos pelo reino, porque fomos perdoados pelo nosso Pai. Amém.